Novos ETFs. Invista em dólar, urânio e dividendos sem precisar sair do Brasil. Se você é investidor, com certeza você já sonhou em ter retornos extraordinários como esse no seu portfólio de investimento. E se eu te disser que a gente consegue fazer isso de uma forma simples, sem precisar acertar qual vai ser o próximo ativo da vez, qual vai ser a ação que mais vai se valorizar? Isso mesmo, a gente pode fazer isso via ETFs. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo hoje falando sobre 4 novos ETFs que chegaram no Brasil, que vão te permitir acompanhar o rendimento do S&P 500 com eficiência tributária, se expor a uma forma de energia que promete ser a energia do futuro, receber dividendos em dólar, cerca de 11% ao ano, e ainda ter um portfólio balanceado entre renda fixa brasileira e ações internacionais. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai acompanhar todas as novidades. Sem mais delongas, vamos direto para o assunto do vídeo, então. Só para contextualizar, para quem ainda não sabe o que é um ETF, o ETF é um fundo que negocia em bolsa e ele tem uma gestão passiva, ou seja, ele acompanha um índice de referência ou uma cesta de ativos. Por isso, ele tem um custo menor e tem uma praticidade maior, quando você aplica sempre em D+2 e quando vende a mesma coisa, como se estivesse comprando uma ação na bolsa. O primeiro ETF que eu quero falar aqui para vocês é o GPUS11. Vou compartilhar minha tela para mostrar os dados. O GPUS ele foi criado pela Investo, que é uma gestora de ETFs aqui do Brasil. Inclusive, já fiz live com o Cauê Mansanares, que é o gestor da Investo, está disponível aqui no canal do YouTube para quem quiser ver. E esse ETF ele foi uma parceria entre a Investo e o Grupo Primo, por isso o nome GPUS. Esse ETF ele replica o S&P 500. Aí vocês vão dizer assim, Luciano, mas a gente já tem o IVVB11, que é um outro ETF que replica o S&P 500. Correto. Mas esse ETF aqui, ele faz isso replicando o ETF irlandês. Qual que é a grande vantagem aqui? Nos Estados Unidos, quando se paga um dividendo, é recolhido 30% de imposto na fonte, e na Irlanda é apenas 15%. Inclusive tem essa informação nessa apresentação aqui. Aqui tem um exemplo didático, né? Cada 100 dólares pagos de dividendo, nos Estados Unidos você recebe apenas 70 dólares de forma líquida, e na Irlanda recebe 85 dólares, né? Então, ao longo do tempo, quem investe em GPUS vai ter um retorno maior do que quem investe no IVVB11. Essa diferença aí, nos últimos 5 anos aí, girou em torno aí de 5%. E o próximo ETF que eu vou falar é o NUCL11. É para quem está interessado em se expor em energia nuclear. Isso mesmo, energia nuclear. E eu vou explicar aqui por que ele é tão interessante, esse ETF. Esse ETF, ele replica o ETF NLR, que é um ETF negociado na Bolsa Americana, na Bolsa dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, então, a gente consegue comprar esse ETF na nossa bolsa aqui na B3, usando o código NUCL11. E por que eu acho tão interessante esse ETF? Aqui na apresentação, mostra aqui alguns drivers que eu compartilho da mesma visão. A gente está vendo um investimento massivo em inteligência artificial. Para mim, isso é um caminho sem volta. E a gente sabe, para processar todos os dados que as ferramentas de IA necessitam, precisa de muita energia. Então, a gente tem visto um consumo energético cada vez maior. Outro drive são os veículos elétricos. Os veículos elétricos também consomem muita energia para serem recarregados. Mineração de criptoativos também vai muita energia para minerar Bitcoin, por exemplo. Então, aqui são apenas alguns motivos porque a gente vê uma demanda energética cada vez maior. E com isso, a gente vê vários países, como Estados Unidos, Japão, que nos últimos anos tinham desincentivado a energia nuclear pelo perigo ambiental, começaram a voltar atrás em suas decisões e investir novamente na energia nuclear em virtude dessa demanda energética cada vez maior. Para mim, a cereja do bolo está aqui na apresentação. Ó. A China já tem uma capacidade em construção gigantesca de energia nuclear. Então, só a China aumentando essa capacidade vai demandar muito mais pela commodity, pelas empresas ligadas do setor. E um diferencial legal desse ETF, ele não investe apenas na commodity. Ele investe boa parte aqui na commodity, mas ele também investe nas empresas mineradoras de urânio e também nas indústrias que estão ligadas a essa tecnologia. A empresa que fabrica o reator, a empresa lá que faz a manutenção da usina. Esse tipo de empresa também está na indústria ligada à mineração e ao beneficiamento do urânio. Então, ele é um ETF muito diversificado e seguro e não é tão volátil como aqueles ETFs que apenas
apenas compram a commodity. E o próximo ETF que eu vou falar é o BIZD11, também da gestora Investo. Ele replica um ETF americano de mesmo nome, BIZD, e esse ETF ele compra empresas chamadas de Business Development Companies, que são empresas que lucram emprestando dinheiro para companhias do segmento middle market, que são aquelas empresas que não são nem pequenininhas e também não são grandes o suficiente para fazer emissão de bonds. E como esse tipo de empresa nos Estados Unidos, por regulação, ela é obrigada a distribuir 90% do seu lucro, o ETF ele faz o mesmo. A cada 3 meses ele distribui esse lucro para o seu cotista. Então ele está hoje girando com um dividendo de 11,26% ao ano em dólar. Então a gente aqui brasileiro, a gente vai ganhar esse dividendo mais a variação cambial. Aqui na apresentação mostra alguns exemplos de companhias, tá? Então, por exemplo, a Blue Owl, né, que é quem me conhece sabe que eu gosto de alocar nesse tipo de fundo nos Estados Unidos. Esses fundos de private equity, eles têm uma diversificação muito grande dentro da sua carteira. Então aqui a gente mostra aqui cada exemplo aqui de cada segmento, cada empresa. Então é muito difícil ter um default, e mesmo que tenha algum default, o cotista no final ele nem sabe por de tamanha que é a diversificação dentro do ETF. Pessoal, fazer uma pausa aqui rapidinho, antes de falar do último ETF, para deixar uma mensagem. Se você está gostando desses ativos e tem uma dúvida se deve ter na sua carteira de investimento, se combina com o seu perfil, se vai comprar, qual o tamanho da posição, eu vou deixar um link aqui na descrição da minha página institucional, que você pode deixar os seus dados e alguém da minha equipe entra em contato por uma análise de carteira gratuita. Feita a mensagem, vamos então para o nosso último ETF. Esse último ETF eu achei muito interessante, ele é da Itaú Asset, tá? Então a gestora do Itaú que lançou esse ETF, ele chama-se GOAT11, e ele é um ETF que ele nos protege do nosso maior risco como investidor, que é a inflação. Esse ETF é o primeiro ETF híbrido do Brasil, ou seja, ele tem 2 classes de ativos, ele não está comprando apenas uma classe. O que esse ETF faz? Ele compra 80% do seu patrimônio em IMAB, que são títulos públicos atrelados à inflação, os famosos IPCA+, e 20% em S&P 500. Ou seja, a gente vai ter um portfólio moderado, onde 80% está na renda fixa brasileira, atrelado ao IPCA, e quem é brasileiro sabe que o IMAB é difícil de ser batido no longo prazo, e 20% no S&P 500, que é a classe de ativos no exterior que melhor performou nos últimos anos. Vou mostrar um pouquinho mais aqui do material aqui na tela. Ó. Aqui tem uma simulação de rentabilidade de 2019, tá? Então no pré-Covid aqui ainda, até hoje. Nesse período aqui, o ETF teria dado algo em torno de IPCA mais 34%, bem à frente do CDI e bem à frente do índice de hedge funds, muito melhor que fundos multimercados ou CDI, por exemplo. E aqui tem uma apresentação, aqui uma tabela que eu gostei bastante. O IMAB, no longo prazo, ele tem um desempenho muito bom, mas tem períodos onde o juro futuro sobe muito, ele acaba caindo, né? Então tem alguns anos, inclusive, que ele é negativo. E nesses anos, coincidentemente, o S&P 500 sobe muito, né? Então eles têm uma correlação negativa no curto prazo, muitas vezes, e no longo prazo os dois são com uma tendência muito vitoriosa. Então a gente destaca aqui o ano de 2013, por exemplo, foi um ano que o IMAB caiu muito, menos 10%, mas o S&P 500 subiu 49%. 2022 foi o contrário, o IMAB andou bem, performou 6,37% e o S&P 500 caiu 23%. Então lembrando, são 2 classes de longo prazo, não se investe em S&P 500 para comprar agora e retirar mês que vem, e o IMAB a mesma coisa. E os dois se complementam no portfólio. Então eu achei muito interessante, muito boa essa ideia deles, gostei bastante desse produto, é uma forma simples de ter um portfólio moderado. Pessoal, para quem chegou até aqui no final do vídeo, deixe no seu comentário qual ETF que mais gostou e já deixa um joinha aqui para nós e compartilhe esse vídeo com seu amigo, que essas métricas nos ajudam muito aqui no YouTube. Muito obrigado e até o próximo vídeo.